aspecto interessante da guerra e como o mercado financeiro tem sido influenciado por ela está nas redes sociais. Se antes as redes sociais eram muito do entretenimento, hoje definitivamente elas fazem preço e são uma ferramenta essencial para tomar decisão. Especialmente quando a gente pensa nos Estados Unidos e em Donald Trump. Investidores e analistas estão cada vez mais à mercê das tweetadas, das trufadas, porque é o Truth Social, de Donald Trump, onde ele usa a rede social para fazer comunicados oficiais sobre, por exemplo, a guerra, sobre tarifas comerciais e outras medidas que impactam diretamente o mercado financeiro. Para entender como o mercado tem reagido a tudo isso e também entender e analisar o cenário atual da guerra, a gente conversa com Tony Volpon, colunista do CNN Money, ex-diretor do Banco Central. Tony, muito boa tarde. O mercado tem sido mais vulnerável às redes sociais pela importância desta ferramenta para Donald Trump? Ou estamos na mesma que tínhamos no passado? Qual que é a tua leitura sobre isso? Boa tarde. Boa tarde. Ele usava o Twitter bastante no seu primeiro mandato também, né? Obviamente, ele foi muito menos agressivo no primeiro mandato que ele tem sido no segundo, né? Com a questão tarifária e agora, né? Com essa questão militar, né? Ele não fez nenhuma grande aventura militar no seu primeiro mandato. Então, ele está usando o mesmo método, né? Hoje na rede social dele, né? Da família dele, não no Twitter, mas agora com impacto maior, porque ele está tendo um impacto maior, né? Sobre a economia global como um todo e a situação geopolítica. Uma outra coisa também que eu acho relevante nesse tema é que a troca de informações, né, e contra-informações, porque claramente, né, se você tem, por exemplo, seguido o Twitter durante essa guerra, é claro que tem agentes iranianos, né, no Twitter espalhando a versão iraniana dos fatos, né? Como também tem né, aqueles espalhando a versão americana, né? Propaganda e contra-propaganda. Então, isso também está muito intenso, né, nas redes sociais, e isso visa não só canais diferenciados, eu acho, de distribuição de informação. Então, de uma certa forma, você está democratizando até um certo ponto aquilo que no passado era mais restrito em termos de informações, mas também, né, tentativas de ambos os lados de impactar a opinião pública. Isso é interessantíssimo, porque se no passado a gente tinha que pagar lá $2.000 para ter um terminal da Bloomberg, para ter os highlights, hoje é só se logar nas redes sociais para ter acesso à informação em primeira mão deste homem aqui que está ao nosso lado, que é simplesmente hoje o homem mais poderoso que faz preço neste planeta. E, Tony, além do uso das redes sociais por pessoas como Donald Trump, o jeito do mercado financeiro, que hoje tem uma exposição muito grande àquelas operações de alta frequência, acaba potencializando o impacto de um tweet, por exemplo? Com certeza, vários fundos têm algoritmos que estão olhando para o Twitter, né? Então, não é... Quando eu estava no mercado, né, décadas atrás, né, você tinha uma Bloomberg e você via uma notícia e você tinha que ligar para o seu corretor e fazer alguma operação, né? Hoje não existe nada disso, né? O algoritmo pode ser uma inteligência artificial, alguma coisa do tipo, né? Já lê o tweet, já vê, né, o sentido do tweet, positivo, negativo, para quais mercados, e já automaticamente opera. Então, é tudo muito rápido, né? E se acontecer no final de semana, muitas vezes as coisas acontecem durante o final de semana, e isso está normalmente sendo desaguado no mercado de cripto, que fica aberto 24 horas, né, 7 dias por semana. E a gente viu um caso bem... nessa último final de semana, a gente viu um caso igual, né, que foi o tweet do Trump, que ele retirou hoje, no sentido hoje, né, de manhã, mas ele disse que ele só estava dando 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Hormuz, e hoje você, no mercado de cripto, consegue operar os mercados tradicionais. Então, por exemplo, tem um contrato do preço do petróleo que opera
numa blockchain de cripto. E ela caiu, né? Desculpa, o preço do petróleo com aquele tweet do Trump que saiu no final de semana subiu 10%. E quando o mercado abriu, né, na abertura da Ásia, o mercado de petróleo, o oficial, também subiu 10%, quer dizer, seguiu, né, o que aconteceu no Twitter. Mas está tudo isso acontecendo hoje de maneira automática, enfim, são os robôs operando, né, não as pessoas. Isso é absolutamente interessantíssimo. Assim, eu que gosto muito de tecnologia, isso tudo é absolutamente estado da arte do que a tecnologia pode fazer e pode ser usada, ao fim e ao cabo, para tantas coisas, inclusive para ganhar dinheiro, para tentar ganhar muito dinheiro. Agora, Tony, no caso do mercado americano, que tem, por um lado, um apreço pela desregulamentação e pela inovação e tecnologia, ao mesmo tempo que você tem uma autoridade muito vigilante do funcionamento do mercado, os fundos tradicionais, os gestores tradicionais, as casas tradicionais podem estar expostas a esse tipo de operação que não funciona no horário tradicional, no horário comercial, e tem um funcionamento, uma lógica um pouco mais disruptiva, um pouco mais da internet? Com certeza, o que eu vejo, né, conversando com os fundos aqui nos Estados Unidos, que não são esses fundos de high frequency, não estão operando cripto no final de semana, quer dizer, a grande parte do mercado, né, ainda está, entre aspas, atrasado em relação à utilização de algumas dessas tecnologias e algum desses mercados alternativos, né, que não são tão mercado de derivativos, né, são mercados que agora estão sendo tokenizados, tokenização de derivativos em blockchains, de novo, que estão operando 24/7, né, eles agora estão sentados, né, todo mundo sentado na mesa, meio que perguntando o que a gente faz, né? A gente vai ficar realmente exposto a esse tipo de evento, né, que pode acontecer muito no final de semana, porque antigamente, antes do Trump, os governos eram bem disciplinados, né, anunciavam alguma coisa, né, durante, ou quando o mercado fechava, né, se você não queria impactar, mas normalmente durante a semana, né? Era raríssimo. Há casos, se você olhar a história, mas é raríssimo que coisas aconteciam no final de semana. E agora não, né? O Trump ele gosta de até fazer coisas durante o final de semana, quando o mercado está fechado, para deixar o mercado meio digerir, né, a intenção da comunicação que ele está fazendo, como ele fez nesse final de semana. Né? E então está todo mundo meio que, né, pensando o que a gente faz com isso, né? Mas porque mudar a forma de operar em função né, desse risco de mídia social e também essa questão do final de semana é uma questão muito complexa e complicada. Interessantíssima. Essa é uma discussão saborosíssima, assim, e que vamos voltar a falar sobre isso, já que estamos falando do Twitter e das redes sociais. Tony Volpon é o @Tony Volpon lá no Twitter. Siga lá. Tony, às vezes é mais ativo, às vezes menos ativo, mas é sempre Depende bom do seguir. tempo. Muito bem, Tony. Obrigado pela conversa. Ótima semana, meu caro. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.